Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, uma história onde o amor não é o maior sentimento vivido. Na Band FM, quem ama não esquece. Todo mundo tem um limite para tudo. Todo mundo tem o seu momento de gritar basta para alguma coisa. O problema é quando, mesmo dando um fim a alguma situação, você não consegue encontrar a felicidade que você estava esperando. Eu nem sei como é que eu estou conseguindo vir aqui para escrever a minha história. Mas eu sinto que eu preciso. Eu sinto que é minha obrigação mostrar para as pessoas que podem estar passando pelo que eu passei que a gente pode e deve ser forte o suficiente para ir atrás da nossa felicidade. A minha vida foi muito sofrida. Mas hoje eu consigo levantar a cabeça e dizer com a boca cheia que nada do que me aconteceu foi culpa minha. Nunca é nossa culpa, nunca. E tudo começou há muitos anos, logo no meu primeiro namoro. Eu tinha só 14 anos e me envolvi com um rapaz mais velho. Eu estava apaixonada, eu estava iludida. Apesar de achar que ele era o amor da minha vida, ele me tratava muito mal. Por eu ainda ser nova, eu não podia sair muito, né? E ele não queria nem saber disso. Ele saía para as festas sim, ele ia para os bares, ele me deixava sozinha. Claro que nessas saídas ele sempre ficava com outras meninas. E eu acabava descobrindo. Só que eu era tão bobinha que eu sempre perdoava. Ele dizia que eu não podia dar o que ele queria. E aí eu me sentia culpada por ainda ser tão nova, tão inexperiente. Eu não queria ter a minha primeira vez ainda, eu tinha medo. Mas de tanto ele fazer uma pressão, eu cedi. Naquele momento eu não percebi. Mas hoje eu vejo que foi praticamente um abuso. Mesmo assim, eu namorei com ele por mais 3 anos, até que ele decidiu terminar comigo. E isso me deixou arrasada. Esse foi o meu primeiro namoro. Depois eu tive mais 2, e nesses 2 eu sofri outros tipos de humilhação, e os 2 ainda me bateram. 3 namoros, 3 vezes eu fui agredida física e psicologicamente. 3 vezes em que eu passei a acreditar que eu não era digna de um amor bom. Eu me contentava com aquilo, eu aceitava apanhar, eu aceitava ser traída, eu aceitava sofrer. Pode parecer inacreditável, mas as 3 vezes foram eles que terminaram comigo. Nenhuma das vezes eu tive coragem para ir embora, nenhuma. Eu sempre fui carente, essa que é a verdade, carente. Mas eu fui tão maltratada que eu nem conhecia o que era um namoro saudável. Para mim aquilo já era uma coisa normal, sabe? Ser agredida, ser traída, ser humilhada, tudo isso para mim era normal. E foi depois disso tudo que eu conheci o Caio. O Caio era totalmente diferente de qualquer pessoa com quem eu já tinha me relacionado. E desde o primeiro dia, ele agiu como um verdadeiro príncipe. É muito difícil acreditar que você tenha se submetido a tudo isso, Joana. Ai, nem me fale, eu nem gosto de lembrar disso, sabia? Eu só te contei porque você insistiu muito pra saber da minha vida e eu resolvi te falar algumas coisas, só por isso. Tá, desculpa, eu nunca imaginei que... Olha, você é muito forte, muito forte. Ter aguentado tudo isso... Não, eu sei que não. Eu sei que eu fui covarde, isso sim. Ninguém deveria aceitar essas coisas. Mas... Olha, eu queria te dizer que você deu azar, é isso. Existem muitas pessoas legais, nem todo homem é assim. Eu te garanto isso. Aliás, muito pelo contrário, viu? Eu fiquei tão emocionada de ouvir aquilo. Eu até enchi os meus olhos de lágrimas e senti uma conexão com o Caio. Era a primeira vez que a gente estava saindo e eu já tinha contado toda a minha vida para ele. Eu tinha aberto muitas coisas íntimas e eu sentia a verdade no que ele estava dizendo. Aquele dia a gente ficou, mas ele foi super respeitoso, o que me fez gostar ainda mais dele.
Eu e o Caio começamos a namorar e ele era mesmo um príncipe. Me tratava bem, sempre vinha com os presentinhos, preparava surpresas. Aquilo era muito estranho para mim, eu confesso. Nunca ninguém tinha feito nem metade daquilo por mim. Eu nem sabia como agir. Era tão bom, que às vezes eu desconfiava de tanta bondade. Mas quando ele via que eu estava meio sem entender aquele sonho todo, ele fazia questão de ser ainda mais carinhoso, dizer o quanto me amava, o quanto eu era especial. Aos poucos ele foi ganhando a minha confiança e eu passei a acreditar nele 100%. Eu tinha muitos medos, muitos traumas, tinha cicatrizes também. Mas eu tinha certeza de que o Caio nunca ia fazer nada comigo. Eu tinha certeza que ele nunca ia levantar um dedo sequer para mim. Ele curou todas as minhas feridas com o amor que ele me dava. Imagina só, até café da manhã na cama ele me levava. Com ele eu descobri o que era ser amada de verdade e como isso era bom, como era gostoso. Eu achava até engraçado quando eu lembrava que eu pensava que eu tinha amado antes do Caio. Imagina, até parece. Todos aqueles relacionamentos eram uma piada perto do que eu tinha com ele. Eu nunca tinha sentido por ninguém o que eu sentia pelo Caio. Mas isso também trouxe problemas, né? Porque eu amava tanto ele, mas tanto. Eu achava ele tão perfeito que eu comecei a ter medo de perdê-lo. Só de imaginar por um segundo que o Caio pudesse terminar comigo, eu ficava apavorada. E aí, por causa disso, eu passei a ter muito ciúme dele, muito ciúme. Essa parte eu admito, eu tive mesmo muito ciúme, de verdade. Eu não gostava que o Caio nem olhasse pro lado e óbvio que isso fazia com que a gente brigasse muito. Juna, pelo amor de Deus, eu já não te falei, eu dei prova o suficiente que eu te amo, não foi? Só que você já devia saber que eu não me engano mais com homem nenhum, Caio. Pera, não é possível que você, a essa altura, me compare com aqueles caras que você namorou, sabe? Já faz 6 meses que a gente tá junto. Olha, esse seu ciúme vai acabar com a gente. Você tem que entender que eu já sofri demais, demais. Você tem que ter paciência comigo. Mas eu não vou admitir que você acabe me punindo pelos erros dos outros. Pelos erros que você já viveu no seu passado. Eu sou diferente. Eu já falei pra você. Eu sou diferente. Ele gostava de falar isso o tempo todo. Batia no peito, dizia que era diferente. E eu, claro, acreditava, né? Já que eu via que ele tinha outras atitudes mesmo. Eu não entendia por que eu tinha tanto ciúme dele. Mas eu tinha, era um fato. E ele começou a ficar sem a menor paciência com o meu jeito. Eu fuçava o celular, eu revirava os bolsos, eu mexia nas coisas dele. Tudo certo de que ia achar alguma coisa alguma hora. Se ele não me respondia uma mensagem na hora, ou se eu tentava ligar e ele não atendia, se eu visse ele conversando com alguém nas redes sociais, enfim, qualquer mínima coisa já era motivo para eu achar que ele estava me traindo e pronto, aí começava uma nova briga. Até que teve um dia que a gente saiu para uma festa e os dois beberam muito, muito mesmo, passamos da conta. E sabe como é que é, né? Quando a gente bebe tanto assim, acaba fazendo besteira. Naquele dia, eu fiz uma besteira. Era aniversário de um amigo do Caio e lá estavam vários amigos de infância dele. Uma hora eu fui no banheiro e quando eu voltei, ele estava conversando com uma mulher. Eu fiquei cega, eu não vi nada. Eu só saí na direção dos dois, já xingando, tentando puxar a mulher pelos cabelos. E o Caio gritando pra parar, né? Dizia que eu era maluca, que aquela era uma amiga dele. Só que eu não ouvia. Eu só queria partir pra cima dela. Eu não sei o que me deu. Claro que foi uma atitude horrível, foi um maior papelão. O Caio teve razão em ficar bravo comigo. Mas o pior foi o que veio depois. A gente entrou no carro e eu falei que eu não podia dirigir daquele jeito. Mas ele falou que era para eu calar a boca, que ele não aguentava mais ouvir minha voz. Eu nunca tinha visto o Caio daquele jeito. Ele se transformou. Ele também tinha bebido e a minha atitude com a amiga dele tirou ele do eixo. Ele gritava que eu era maluca, que eu tinha feito ele passar vergonha, que eu precisava me tratar. Quando eu vi o estado que ele estava, eu comecei a pedir desculpa sem parar. De uma hora para outra, foi como se toda a minha bebedeira tivesse passado, sabe? Eu pedi perdão 1000 vezes. Mas ali,
ainda no carro, dirigindo que nem um louco, ele virou um soco no meu olho. Eu fiquei anestesiada na mesma hora. Eu já tinha perdido as contas de quantas vezes eu tinha passado por aquilo, por aquela situação, mas do Caio eu não esperava uma coisa dessa, não. Foi tão surreal. Foi tão inacreditável ele me bater. E o pior é que ele me bateu e eu continuei pedindo desculpas. A gente chegou na casa dele, eu nem sei como. Ele deitou e dormiu. Eu não consegui pregar o olho. Você pensa que foi porque ele tinha me batido? Não, que nada. Eu não dormi a noite toda porque eu estava me achando culpada, por achar que eu tinha merecido mais do que nunca aquele soco, por medo dele acordar e terminar comigo, terminar o nosso namoro, por medo de eu ter estragado tudo. No dia seguinte, o Caio acordou e eu, com o olho roxo, pedi desculpa mais uma vez. Ele olhou para mim, não falou nada de como eu estava e só disse de uma forma seca que ele não queria mais falar sobre aquilo. Essa foi a primeira vez que o Caio me bateu. Eu já devia estar calejada, né? Eu já devia ter aprendido que quando um homem levanta a mão, se você perdoar, ele vai voltar a fazer. Eu não levei isso em conta. Eu só pensava que o Caio sempre tinha sido maravilhoso e que aquilo tinha sido apenas um deslize. Eu não queria acreditar que ele era assim. Mas em nenhum momento ele me pediu desculpa. Em nenhum momento. Eu acho que ele também se achava maravilhoso, sim. A gente continuou namorando como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu, né? Tinha acontecido. E menos de um mês depois, voltou a acontecer. O Caio mostrou que ele era mais um, sim. Depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo e toda vez que a gente discutia por qualquer motivo, ele me agredia. Mesmo que fosse um empurrão ou um apertão no braço, ele sempre me machucava, sempre. E por que eu não terminava? Porque mais uma vez eu tinha certeza de que era minha culpa. Ele me fazia acreditar nisso. Você pensa que eu gosto de brigar com você, Joana? Olha, eu não gosto, eu já disse pra você. Mas você pede. É impressionante, eu tentei ser o melhor namorado do mundo pra você, mas você nunca valorizou. Eu sei, você tem razão, só que eu não consigo controlar o meu ciúme. Mas então, olha, fica difícil. Sabe, eu tô tentando, mas é muito difícil aguentar uma louca que nem você. Você é louca. Eu pensava que antes daquela cena que eu fiz na festa, ele era incrível e que eu fui a culpada por ele ter mudado. Era minha culpa. Eu era uma idiota ciumenta. Até que um dia a gente brigou feio. Mais uma vez eu mexi nas coisas dele e ele simplesmente veio pra cima de mim com tudo. O Caio chegou em casa transtornado de raiva. Eu já estava morando na casa dele nessa época. Eu estava passando roupa e falei pra ele se acalmar, que se ele não devia nada, ele não devia se preocupar, já que eu tô mexendo nas coisas dele. Mas ele falou que eu tinha passado de todos os limites. O Caio estava completamente fora de si e foi tudo muito rápido. Ele gritava, eu gritava também, e eu já sabia onde aquilo ia terminar. Nele me batendo mais uma vez. Só que aquela vez foi muito pior. O Caio, num momento de ódio, pegou o ferro que estava ali em cima da tábua e queimou a minha mão que estava apoiada. Ele me queimou sem o menor dor. Eu nunca senti tanta dor na vida. Eu achei que eu fosse desmaiar de dor. Eu gritei desesperado, eu saí correndo para a rua. O Caio viu que tinha feito uma besteira e veio atrás de mim pedindo para voltar para dentro de casa. Eu não voltei. Nem aquele dia, nem nunca mais. Eu fui para casa da minha mãe e nunca mais voltei. Meu irmão foi buscar as minhas coisas na casa do Caio e eu nunca mais vi aquele homem. Na verdade, ele só tinha medo que eu o denunciasse, né? Eu não fiz isso. Mas eu me arrependi depois. Eu devia ter denunciado, sim.
Demorou muito para eu entender que eu nunca tive culpa de nada. Eu posso ter sido ciumenta, sim, eu posso ter agido de muitas formas erradas, mas isso nunca dava o direito dele me bater. E é isso que eu quero falar para as mulheres. Nunca se coloquem numa posição de culpada. Nunca achem que merecem apanhar, porque não. A culpa é deles, a culpa é de quem bate. O Caio poderia ter me matado naquele dia ou qualquer outro dia se eu continuasse com ele. Isso é real. Isso acontece todo dia com pessoas que são casadas há anos. Eu sigo a minha vida com as feridas de novo e todas abertas, sentindo medos, dores que eu achei que eu nunca mais ia sentir. Mas eu não vou abaixar a cabeça. Eu não vou me culpar, eu não vou achar que eu fiz alguma coisa de errado, não. Eu já ouvi até que se por 4 vezes eu apanhei é porque alguma coisa de errado eu fiz. Até eu já me questionei se não é verdade. Se eu não sou errada. Mas não. Nada pode justificar uma agressão, nada. Então eu vou continuar aqui, catando os cacos do meu coração, me reerguendo, me dando valor. Talvez eu nunca seja amada. Quem ama não esquece. Band FM.